Um púlpito com mais de 120 anos que ainda é usado até hoje. Um harmônio, um instrumento musical parecido com o piano. Bancos do século XIX e muita história num lugar só. Vem comigo conhecer a primeira igreja adventista do Brasil. Bom, se você não me conhece, eu sou Bruno Volponi, ministro de música da Igreja Adventista do Portão, em Curitiba, e eu produzo material de apoio para o Ministério de Louvor em todo o Brasil. Aqui você encontra kits de ensaio, reviews de equipamentos que facilitam o seu trabalho na igreja, além de algumas curiosidades que nem esse vídeo aqui. Então se inscreve no meu canal e manda esse vídeo para os seus amigos e familiares. Bora pro vídeo! Antes de conhecer a primeira igreja, a gente precisa conhecer quem iniciou todo esse processo. Lá em 1894, Frank Henry Westphal, mais conhecido depois no Brasil como Francisco Westphal, aceita um desafio enorme. Ele parte com a esposa e um bebezinho recém-nascido rumo ao desconhecido, nesse caso a América do Sul. Ele foi o primeiro pastor a realizar batismos aqui no Brasil. Ele batizou pessoas lá em Piracicaba, Joinville e depois aqui em Gaspar Alto. E entre essas pessoas estava Guilherme Bels e a sua esposa Joana. Eles foram os pioneiros e fundadores da primeira igreja adventista do Brasil. Bom, para chegar até a igreja você precisa andar alguns quilômetros numa estradinha de chão, mas não se preocupe, a estrada é ótima e você chega rapidinho na igreja. E finalmente chegamos. O templo está super conservado e a paisagem em volta é muito bonita. Tudo de muito bom gosto e extremamente aconchegante. A igreja ela é relativamente pequena porque ela fica numa região rural. No sábado que eu tive o privilégio de ir lá com a minha família, essa igreja estava lotada. Por ser o final de ano, muitas pessoas viajaram, mas muitos visitantes estavam lá presentes. E nesse sábado que eu estava aí, mais ou menos uns 70% dos que estavam lá pertenciam a outras igrejas adventistas ao redor do Brasil. Toda a estrutura da igreja tem equipamentos e objetos bem antigos, mas eles estão extremamente bem conservados. E muitos deles funcionam até hoje, como é o caso desse harmônio. Com o piano original aqui da igreja também, da marca J. Edmundo. Ele funciona através de alguns pedais, ele funciona a ar. Então você precisa bombar os pedais aqui para que ele funcione. Muito bem, então eu estou aqui com o irmão Valdir. Valdir, ele é ancião aqui na primeira igreja adventista do Brasil, que fica aqui em Santa Catarina. Conta pra gente, irmão, qual que é a história desse púlpito aqui? Esse púlpito aqui nós temos desde o início da igreja adventista aqui no Brasil. Então esse aqui é o primeiro púlpito que foi feito com o primeiro sermão da igreja adventista aqui no Brasil. E de que ano que é? Qual foi o ano da manufatura desse O ano foi 1896, 23 de março de 1896. Então ele está em mais ou menos 27 anos. Muito tempo, é a mesma madeira, vocês foram conservando, mas é o mesmo móvel. A igreja ela foi fundada em 1895 pelo pastor Westphal. Ele veio, batizou 22 pessoas. As pessoas se batizavam nesse pequeno riozinho que passa aqui. Hoje tem uma tubulação porque tem uma ponte ali onde os carros passam por cima, mas tem um pequeno riachinho onde os primeiros pioneiros foram batizados. Muitas pessoas que ainda congregam nessa igreja foram batizadas nesse riacho. Então essas pessoas ficaram 9 meses sem templo, né, fazendo os cultos nas casas. 9 meses depois eles construíram o primeiro templo adventista no Brasil. E esse foi o primeiro púlpito que foi utilizado nos sermões. E esse prédio que a gente vê hoje, ele, pelo que você tinha me falado antes, ele é a terceira construção, né? Nós temos o terceiro prédio, né? Aqui foi uma reforma do segundo para o terceiro. Sim. Mas é praticamente o terceiro prédio que nós temos. O primeiro era de madeira. O primeiro de madeira. Essa é a foto tirada em 1906 com os pioneiros e fundadores da igreja, junto com seus familiares.
nós temos um museu que conta nós temos as fotos, utensílios dos pioneiros, as fotos dos pioneiros. O primeiro ancião ordenado no Brasil também de lá. Temos. E essa Bíblia que tem aqui, irmão? Essa Bíblia aqui, nós temos a honra de receber essa Bíblia da primeira igreja adventista da América do Sul. Teve um congresso sul-americano em Curitiba, e lá a primeira igreja adventista da América fez um presente para a primeira igreja adventista no Brasil. Ela é de 1967, o homem não tinha nem pisado na lua ainda, né? Olha como era diferente o jeito de se escrever também, o português um pouco mais antigo. La primeira igreja, bom, não falo em espanhol, vou tentar traduzir então. A primeira igreja adventista fundada em Crespo, República Argentina, em homenagem à primeira igreja adventista fundada em Gaspar Alto, Brasil, Sucruzones. Para que firme em seus corações a bendita esperança. Isso, exatamente. Maranata. Primeiro congresso sul-americano da Juventude Adventista. Que legal. Curitiba, 1970. Que privilégio, que honra estar aqui nesse sábado hoje congregando com vocês. Obrigado. Então agora a gente vai ver o museu e conta a história lá. Vamos lá. Aqui a gente tem essa pedra. Essa pedra faz parte do degrau de entrada da primeira escola denominacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Isso foi escrito em 15 de outubro de 1897. Ao lado da igreja você encontra o museu. A minha filha já aproveitou e colocou o nome dela na lista de presença. No museu a gente encontra várias e várias fotos dos pioneiros da igreja e dos seus familiares. Esse museu ele é fruto de doações das pessoas que frequentaram e que frequentam ainda a igreja de Gaspar Alto aqui em Santa Catarina. Olhando para essa mesa e para esses bancos, eu fico imaginando quantas histórias que esses móveis carregam. Quantos sermões, quantas conversões, quantos textos bíblicos foram lidos aqui. Eu fico pensando que a fé e o empenho dessas pessoas que tiveram acesso à mensagem de Deus foi tão grande. Pessoas que sentaram nessas cadeiras, pessoas que sentaram nesses bancos, essas mesmas pessoas, os pioneiros, espalharam a mensagem da Igreja Adventista por todo o Brasil. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem aproximadamente 1.800.000 pessoas que acreditam na Palavra de Deus. Se você é adventista, saiba que isso é fruto do trabalho dessas pessoas que ocuparam esses bancos e essas cadeiras. Antes de qualquer tela ou projeção, existia o que se chamava quadro de hinos, cópia de hinos. Aqui eles colocavam alguns recados importantes para a comunidade e também os hinos que seriam cantados com os hinários da época. Esse quadro de madeira tem mais de 100 anos. Aqui a gente tem uma vitrola bem antiga, pertenceu a Maria Schimmer, presente do filho Ervino com discos da Voz da Profecia, doada pela sua neta Marisa Ertal. Um modelo muito antigo de vitrola. E aqui a gente tem um disco original da Voz da Profecia, Os Arautos do Rei. Aqui a gente tem um acordeon, foi um instrumento usado pelo irmão Adelírio Polhem. Ele tocava em todos os cultos, acompanhava o pessoal nas décadas de 1960 até 1990. Ele foi doado para esse museu no ano de 2012. Perceba como é que estão as teclas de tanto serem utilizadas. E aqui na seção dos livros antigos a gente tem um inário. Esse inário pertenceu a Paulo Grüttner, foi ancião da igreja por 50 anos. Se a gente reparar, esse é um inário escrito em alemão. Então a letra das músicas todas em alemão. Perceba também o formato da escrita, né? Uma escrita diferente na partitura, pelo menos nesse hino que está aberto aqui nessa primeira página. Aqui talvez um jeito já mais atual. E por fim, chegamos aqui no cemitério onde esses pioneiros do Adventismo no Brasil
descansam aguardando o retorno de Jesus. A gente tem uma placa aqui que diz assim: aqui nesse cemitério repousam os primeiros conversos adventistas do Brasil. Entre eles Guilherme Bels, que ao entrar em contato com a mensagem adventista, através da leitura do livro Comentários sobre o livro de Daniel, tornou-se o primeiro guardador do sábado, sendo então conhecido como o pioneiro. Essas pessoas aguardavam ardentemente o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. O tempo passou, elas descansaram, mas descansaram com a esperança de que um dia todo o mal terá fim e que Jesus em breve voltará. E eu deixo a pergunta: será que você está pronto para esse retorno? Que nós possamos manter acesa a chama da esperança da volta de Jesus Cristo nas nuvens dos céus.